Oi, gente, bom dia, tudo bom? Sérgio falando com vocês. Estamos aí, estamos de volta, né? Eu estive alguns dias sem gravar nada. Eu estava fazendo algumas pesquisas, gente. Estava dando uma lida, estava dando umas estudadas e correndo atrás, né, de assuntos interessantes, aquilo que a gente estava vendo, que é em relação ao DER. Gente, é formidável, é muita informação, é muita coisa mesmo. Então não dá pra gente simplesmente em 2 vídeos explicar tudo sobre DER, tá? Não dá, não tem como. Tocaria que fazer aí mais ou menos uns dois, né, uns 2, 3 meses de aula dedicada mesmo, porque é imenso, é muita informação, tá? É muita informação. Por isso que eu indico para vocês, vou deixar no final do vídeo o link da professora Sara Pérez, tá? Da Univip, e também vou deixar o link do Fábio da Boss Treinamento, tá bom? É muita informação, assim, se a gente for analisar, o que eu estou fazendo aqui é bem básico do básico mesmo, é só para ter uma noção, para a gente ter uma informação, um ponto de partida, tá? Então, para aqueles que já têm conhecimento sobre DER, para aqueles que já são, como se diz, apto a trabalhar com as ferramentas, esse vídeo aqui para eles não vai ser muito de grande coisa, tá? Não vai ser de grande coisa porque já estão há mais tempo, já sabem trabalhar com essas entidades, já sabem como trabalhar com essas ferramentas, tá? Mas é para aqueles que estão iniciando, é para aqueles que estão ali chegando-se agora na parte de programação, na parte de criação de banco de dados. Então, é só para a gente ter uma noção mesmo. Eu não vou me aprofundar, não tem como eu me aprofundar, porque se eu fosse me aprofundar, tocaria gastar mais tempos, né? Mas não vou deixar vocês assim, no vazio, sem nenhuma informação. Isso porque até então foi uma dica do meu amigo William Cardoso, que pediu para a gente fazer isso, tá? E então fiquei fora. Vocês podem até estranhar que eu fiquei alguns dias sem gravar nada, porque eu estava estudando, gente, estava lendo, correndo atrás, para que eu pudesse trazer algo interessante para vocês, tá? Mas é que eu falo, gente, olha, você trabalhar com banco de dados é formidável. Então, se a gente for ver, os SGDBs, que é o que no caso o que a professora Sara passa e o que o Fábio da Boss também passa, é para aquela pessoa que vai trabalhar mesmo só com banco de dados. A funcionalidade dele é só trabalhar com banco de dados. Então ele vai ser um SGDB, né? Ele não vai programar, ele só vai trabalhar com banco de dados, né? E já no nosso caso aqui não. Nós temos que trabalhar com o banco de dados e nós também temos que desenvolver os nossos projetos. Então não dá para a gente fazer, no caso aqui, aprofundar muito mais, dá para a gente ter algum ponto de partida, né? Para que a gente possa trabalhar. Correto? Bem, no último vídeo eu havia parado em atributos simples e compostos, né? Eu havia parado em atributos simples e compostos e a gente vai dar continuidade a partir de agora. Logicamente que hoje eu acredito que hoje nós já finaliza esse vídeo, tá? Hoje nós finaliza esse vídeo, é só para que as pessoas possam ter um pouco do discernimento, um pouco do conhecimento, tá? Bem, o que são atributos simples e o que são atributos compostos? Aqui propriamente já diz, atributos simples são apenas dados, aqui tem uma informação, tá? Ele só obtém uma informação nos seus atributos, tá? Que no caso aqui a gente coloca de exemplo a nacionalidade e o nome. A nacionalidade, só existe uma nacionalidade, não existe duas nacionalidades. Você só nasce num país, você não nasce em 2 países, né? Então, você só nasce numa cidade, você não nasce em outra cidade, correto? No caso do nome, logicamente, você só tem um nome. Ah, mas, Sérgio, mas se eu for lá e vou mudar o meu certidão de nascimento, vou colocar outro nome, mas que válido é o primeiro. Sempre o primeiro vai ser o válido, porque você fez uma alteração, correto? Então, é só uma ilustração, é só um exemplo para você ver. Já os compostos são atributos que são compostos por vários dados. Por si só, ele já fala. Que nem endereço.
tem vários endereços. Você mora num endereço e você dá outro endereço do seu trabalho. Então, você tem mais de um endereço seu de informação para que as pessoas possam dar, né? E no caso das funções, aí é uma situação interessante. Você pode exercer várias funções. Eu posso ser um supervisor, que também posso ser um programador, que também posso ser um analista. Você entendeu? Então, por isso que ele fala que são atributos compostos, correto? Então, a gente vai observando como é que é essa situação. Aqui tem um exemplo, né, de um atributo simples, no caso aqui, aonde existe só um atributo, no caso, né, as informações são obtidas de uma forma só, né, uma única entidade com um único atributo, no caso, né, você vai ter só um nome, uma nacionalidade, né, e, no caso, uma só carteira de habilitação. Você não tem duas carteiras de habilitação não, né? Cuidado, hein? É cuidado aí, tá bom? Então, esse é um atributo simples. Bem, já o atributo compostos aqui já são mais informações, tá? Aí você obtém muito mais informações no caso do atributo composto. Aqui no caso aqui nós temos exemplo. No composto nós temos nessa entidade ele tem a função, da função sai o motorista, ele é motorista de rodotrem, é motorista de ônibus e tal. E aí depois rende a CNH. O que ele é? Tem a validade dela, ela tem a categoria dela, você entendeu? Então ela é mais composta, ela tem mais informação para a gente trabalhar, correto? Aí bem, agora nós temos os atributos monovalorados e os atributos, tá, multivalorados. Então no caso aqui ó, do monovalorado, ele possui apenas um valor. Tá? Ele vai possuir apenas um valor. No caso aqui, você só tem um local de nascimento, lembra que eu falei para você? Você só tem um nome e você só tem um CPF. Então, ele é monovalorado, ele só tem uma informação, ele só pega de você uma única informação. Tá? Já no caso do multivalorado, nós temos ali no caso o telefone, o e-mail. Por quê? Ah, mas Sérgio, por que isso? Porque o telefone, às vezes, vamos colocar de exemplo. Hoje a maioria dos celulares tem celulares de 4 chips e tem celulares de apenas 2 chips e tem um celular de um chip só. Isso aí são os iPhones da vida, né? Ele só tem um número, você não consegue colocar 2 chips. Até onde eu sei, viu gente? Eu não sei como é que está hoje. Aí você só tem um número de telefone, correto? Então, por aí você vê. Aí você tem vários números de telefone. Você pode ter vários telefones. E você pode ter vários e-mails também. Então você tem o e-mail da sua empresa, que é o e-mail relacionado à empresa, e você tem o seu e-mail pessoal, que é aquele e-mail familiar, né? Que as pessoas mandam as coisas da família para você, para que você possa rever algum documento, você entendeu? Então esses aí são o multivalorado, tá bom? Correto? E vamos lá. Bem, aqui tem um exemplo do monovalorado. No caso, né, tem uma entidade, nome, nacionalidade e SH, então ele é um monovalorado, é um exemplo que a gente tem. Tá? Aí depois nós temos o multivalorado, então ele é representado, no caso do multivalorado, ele é representado por 2 linhas de contorno, né? Lá é uma só, porque ele tem muito mais informações, ele tem mais do que uma informação obtida, correto? Então a gente vê aí nessa situação. Bem, agora vamos lá, atributo armazenados e atributo derivado, tá? Bem, o próprio nome já se diz, né gente, armazenado, que a gente tem que armazenar, no caso, ele não precisa de nenhuma regra, né, no armazenado, ele precisa só armazenar, ele não precisa fazer mais nada, ele não tem nenhum cálculo, não tem nada, né? Então, observa só, o armazenado atribui que o valor, né, no caso, atribuído no armazenamento não possui regras de cálculo para se obter. Tá? No caso do armazenado não precisa nenhuma regra de cálculo. Tá? No caso aqui, nome e local de nascimento, precisa fazer algum cálculo? Não. Não existe isso. Né? Eu vou calcular o nome. Não existe essa situação de você calcular. Né? Já os derivados, no caso do atributo derivado, ele pode ser obtido através de cálculos. Então, para mim ter um resultado de uma determinada informação, eu preciso de um cálculo. Então, ele é derivado. Aqui tem um exemplo aqui, nós vamos ver que é no caso do cálculo do ano. Né? Você precisa efetuar
uma operação aritmética para que você possa obter a informação. Então, nesse caso, são os atributos derivados. Nós vamos ter atributos derivados? Sim, nós vamos ter atributo derivado. Na hora que nós estivermos trabalhando com o nosso o projeto standard, nós vamos ter lá alguns atributos, né? Nós vamos ver que nós vamos ter alguns lugares lá que é a necessidade de ser um atributo derivado, porque ele precisa de uma informação para obter outra. Um exemplo aqui, vamos supor, a gente pode fazer, seria o cálculo da venda do produto, a porcentagem, um exemplo. Então eu preciso de um campo, de uma informação para obter outra informação. Então são atributos que eu tenho que fazer para que a gente possa obter esses resultados, tá? Então, no caso aí são os atributos derivados. Então, depois nós temos os atributos de identificador, que no caso aqui são as chaves, né? No caso, essa chave ela pode ser uma chave primária. Você pode ter mais de uma chave de identificação, tá? Não somente o ID, mas você pode ter outra chave de identificação dentro do seu projeto, tá bom? Então, a gente observa que a gente pode trabalhar dessa maneira e dessa forma, tá? Bem, aqui a gente pode ver que no caso, um identificador de chave, eu não precisei pegar principalmente o ID, né? Eu peguei o que? Eu peguei o CNH, ela vai ser minha chave. Então, só tem uma CNH. Você só lança somente uma CNH. Se você for lançar a mesma CNH, vai dar uma redundância. O programa vai falar assim, opa, essa CNH já existe, por que você quer lançar ela? Então é aquela coisa, aí no projeto você vai colocar que ele não consegue alterar. Uma vez gravado, você não altera mais. Tá bom? Então aí eu peguei eu peguei e gerei uma chave indiferente que a gente já tem costume de usar como chave o ID. Sempre nós colocamos chave como ID e nós colocamos ele como chave como sendo um integer, né? Um número inteiro, mas você pode usar também uma chave identificadora string, tá? Sendo uma chave que vai armazenar um determinado texto, tá? Então isso aí vai tudo do que? Vai da sua necessidade, da forma que você vai fazer o seu projeto, tá bom? Depois, praticamente, a gente fala do que? Do relacionamento, né? O relacionamento é a associação entre as entidades. Por quê? Observa só que nós temos as entidades, no caso a gente observou lá, nós vamos ver agora mais para frente, que é o motorista, tá? Com relação à transportadora. Duas entidades. O motorista é uma entidade e a transportadora é outra entidade. Só que no meio nós temos o frete, que é o relacionamento que vai interligar entre o motorista e a transportadora. Então eu preciso saber qual frete que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou levar, de que forma que vai ser isso. Então eu vou ter que me relacionar com uma empresa. Então eu tenho que saber, né? Então aqui vem falando. Cada tipo de entidade que participa, né, de relacionamento, ela executa um papel no relacionamento. Cada uma ela vai executar um papel. É indiferente, né? Então elas são distintas, os relacionamentos são distintos, não são todos eles iguais. Nem todos os relacionamentos são iguais. Às vezes vai ter relacionamento que vão ser igual, vai acontecer. Simples, isso vai acontecer, não vai deixar de não existir, tá? Pode ter sim, mas tem da maioria deles, das entidades, são distintas, tá? As entidades e a associação são distintas. Cada entidade é uma coisa, cada relacionamento é outro, tá? Bem, aqui nós temos um relacionamento, no caso aqui representado por Lausanne, tá lá, entre eu falei, o motorista, o frete e a transportadora. Então eu preciso, no caso aqui, saber, né? Qual frete, para onde, que jeito. Então eu preciso me relacionar com a transportadora para que ela me fale, olha, a transportadora precisa do motorista, ela tem um frete, opa, eu sou motorista, eu preciso saber que frete que é, que transportadora que está trabalhando com isso. Então é uma forma de nós observar o relacionamento, tá? Então nós temos o autorrelacionamento, tá? O relacionamento de instância entre a mesma entidade, né? Ela se relaciona entre si mesma, né? E participa de papéis diferentes. Lógico, nesse caso aqui, observa só, as instâncias participam com um papel diferente. Eu tenho uma entidade e tenho, no caso, o gerente, que pode supervisionar, como a secretária também pode supervisionar, né?
Então, ele é uma entidade que se autorrelaciona com um papel só. Ela se relaciona consigo mesmo. O gerente pode ser supervisor, como a secretária pode ser supervisora, e assim por diante, tá? Um exemplo de como a gente pode ver o autorrelacionamento. Aqui tem um exemplo de relacionamentos, né? No caso aqui eu tenho o motorista José, o motorista Pedro. E aí tem a transportadora, tem a lua e lua transportadora, sol da manhã, luz da noite. E aí Manu, é uma brincadeira, isso aí é dos tempos lá de escola. Mas observa só que o José ele tem um relacionamento com a transportadora lua, que ele também tem um relacionamento com a transportadora luz da noite. Então você observou? Então, eu, José, posso ter mais de um relacionamento. Eu não preciso só relacionar com uma única empresa. Diferentemente do Pedro. O Pedro ele se relaciona somente com a empresa Luz da Noite. Tá? Então a gente observa só como que é um relacionamento nesse caso. Aqui vem o grau de relacionamento. Tá? Nós vamos falar um pouco do grau de relacionamento. O grau de relacionamento é o número de entidades participantes. Tá? Então é bem simples. Gente, olha, observa só que eu estou falando para vocês, para aqueles que já estão no mercado, que já são os SGDDs da vida, que já trabalham com banco de dados há muito mais tempo, esse material para ele aqui não serve. Por que não serve? Porque eles estão muito lá na frente, eles já viram muita mais coisa. Isso aqui é para quem está começando, tá? Volto a ressaltar, isso aqui é para aqueles que estão começando a entrar no mundo da programação, mas que pelo menos têm alguma noção e não ficam perdidos, né, naquilo que vão ouvir no dia a dia, no seu serviço, em alguma coisa. Logicamente, volto a indicar para vocês. Se vocês querem se especializar, tem a professora Sara Pérez, que é da universidade, né? Tem o Fábio da Voz Treinamento, que eles são excelentes, tá bom? Bem, aqui então, o grau de relacionamento é isso aí, tá? Nós temos unários, binários e terniários, tá bom? Então aqui é um unário, né? No exemplo, ele só possui uma entidade. Ele se autorrelaciona somente com ele. Então só tem aquela entidade. Então ela não tem mais relacionamento nenhum, tá? Então ela se relaciona só entre ela mesma e apenas possui uma entidade. Já o relacionamento binário, tá? No caso, ele possui a entidade, ele possui duas entidades e um relacionamento. Então, entre as duas, elas se auto-relacionam, tá? Ela precisa de um relacionamento e, nesse caso, ela vai ter duas entidades, tá? Aí depois temos o relacionamento ternário, que no caso, ele possui três entidades que se auto-relacionam, tá bom? Tem mais, gente, tem muito mais, logicamente. Em termos de relacionamento, tem mais alguns graus aí que a gente vai vendo. Porque não é no caso aí, a gente vê, tem muitas informações, tá? Então, é isso aí. Aqui tem um último relacionamento, que aqui a gente vai observar, onde tem três tabelas, né? Três entidades que se autorrelacionam, né? Todas elas se autorrelacionam. No caso, eu tenho uma carga que se relaciona com o frete, que se relaciona com a transportadora e que se relaciona com o motorista, né? Então, essa aqui, ela possui três entidades que se autorrelacionam com o seu relacionamento, tá bom? Bem, aqui já são os atributos, né? Falando dos atributos de relacionamento, então as características específicas do relacionamento, né? São informações que precisam ser armazenadas sobre a associação, ok? Então, quais são os atributos? Então, no frete, ele tem lá os seus atributos, no caso aqui desse relacionamento, tá? Ele tem a data, ele tem a carga, ele tem o valor, ele tem o destino. Então, ele vai se relacionar pela transportadora e com o motorista, dando essas informações. Olha, ele vai se relacionar eu preciso saber qual é a data que eu tenho, qual é a transportadora, olha, eu preciso para essa data, você entendeu? Eu preciso dessa data, eu preciso dessa carga, eu tenho esse valor. Então, ela vai me atribuir, né, esse relacionamento e essas características, né? Aqui temos um exemplo, no caso, voltando no José. Então, ele fez lá o relacionamento, né, com a empresa, com a transportadora Lua. Então os atributos, tá a data, tá a carga, tá o valor do destino. Então esse é o valor, esse é o relacionamento do frete com o José. Então o José, ele precisou saber, opa, o que é mesmo? Para que dia que vai sair mesmo? Ah, dia 6/11? Ah, beleza.
Ah, ok. Ah, tá, o óleo vegetal. Ah, tá, vou transportar óleo vegetal? Sim. Qual o valor da carga? Ah, tá, tá avaliado em 12 mil, um exemplo. Né? Qual o destino? Ah, São Paulo. Beleza. Então, aqui é um exemplo do atributo no relacionamento. Tá? Ele tem a data, ele tem a carga, ele tem o valor, ele tem o destino. Correto? Bem, agora vamos falar um pouco sobre cardinalidade. Então, esse aqui é interessante, né? A cardinalidade é uma forma de relacionamento, né? É uma forma de você passar as informações em relação a uma determinada entidade. Quantas vezes aquela entidade ela pode se autorrelacionar com outra entidade, né? Quantas vezes a outra entidade ela pode se autorrelacionar com a outra entidade, tá? Então aqui fala, cardinalidade especifica o número máximo de vezes em que a entidade pode participar no relacionamento. Então é isso aí, ó. Ela pode participar um para um, então ela pode participar uma vez só, de um para um, ela não vai participar para mais ninguém, é um de um, acabou, ela uma vez só e mais nada. Então, ela pode ser uma entidade de um para muitos, né? Quer dizer, ela vai se auto-relacionar, uma entidade vai se relacionar com várias entidades, tá? E de muitos para muitos, quer dizer, uma entidade, no caso, ela vai se relacionar, ela relaciona com todas as demais que estão à sua volta. Então, de um para muitos, quer dizer, ela vai se relacionar, uma tabela vai relacionar com muitos, né? Com várias tabelas, com N tabela, né? Agora, de muitos para um, quer dizer, aquela tabela, ela só pode se relacionar uma única vez com uma determinada, mas aquela tabela com que ela se relacionou, no geral, ela se pega e se faz essa situação, tá bom? Bem, gente, tem muitas informações. Se vocês quiserem, tem muito material, tem mais informação na internet, tem vários vídeos, tem vários documentos, tem várias páginas, entendeu? Então, é isso que eu falo. Aqui está um exemplo, né? Um para um. Então, um empregado, ele se relaciona com um único setor, tá? Então, tá falando, ó, a cada setor, né? A cada setor da empresa possui apenas um gerente. Portanto, né, somente o empregado pode se relacionar com o setor e com o gerente, né? Então, é dessa forma. Então, só no caso, um exemplo, um para um. Eu só posso falar só com no caso aqui, um exemplo, com o meu supervisor. Só eu posso falar com ele, né? Então ele pode falar comigo, porque ele que toma conta do meu setor. Não é outro que vem tomar conta. Então é um para um. Um gerente, um empregado, né? Que é gerenciado por um setor, para cada setor. Então aqui já fala, no caso, um gerente, portanto, somente um empregado pode relacionar com o setor como gerente, tá? No caso aqui, um empregado só existe um empregado para um setor e só ele pode exercer o papel de gerência, tá? Somente ele. No caso aqui, somente um. Um para muitos, aqui nós vamos ver que cada empregado pode trabalhar em apenas um setor da empresa, mas em um mesmo setor, tá? Pode ter vários empregados. Então, aquela coisa, apenas um setor, vamos supor. Eu sou empregado, eu posso trabalhar, no caso, em apenas um setor. Quer dizer, eu vou trabalhar no caso da lavanderia. Então, eu só vou trabalhar na lavanderia. Não vai ter outro setor que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar na lavanderia. Mas na lavanderia pode ter N, né? Pode ter vários empregados lá dentro. Tá bom? Então é isso que a gente observa. Então nós vamos ver lá que vai ter tabelas nos nossos projetos que ela vai fazer o que? Ela vai exercer esse mesmo papel de um para muitos. Então vai ter várias coisas que vai ser representado dessa forma, tá? E aqui muitos para muitos, né? No caso aqui, cada emprego, né? Cada empregado pode desenvolver vários, no caso aqui, né? Cada empregado pode desenvolver vários projetos na empresa e o mesmo projeto pode ter vários empregados desenvolvendo, né? Então tá aí, ó, muitos para muitos, tá bom? Quer dizer que às vezes, né, no caso aqui, ó,
A empresa ela pode ter vários projetos, né? Mas em um projeto, no caso aqui, pode ter várias pessoas desenvolvendo, né? Então ela tem um projeto, N projeto, e várias pessoas trabalhando nesse projeto, ok? Então nós vamos ter essa situação também. Aqui, por último, nós temos os aplicativos para desenvolver um DAR, tá? Aqui eu falo do Workbench e depois tem o DB Designer, né? No DB Designer, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o Workbench, correto? Gente, isso aqui, tá? É simples, é uma forma que eu estou passando para vocês, tá? Não vou me aprofundar, logicamente tem muitas mais coisas se a gente for ver. Deixa vocês a curiosidade que nem eu fiz, pesquisar, tá? Tem muito material bom mesmo. E eu indico, vá, faça pesquisa. Não falei desde o princípio, assim que eu gravei o primeiro vídeo, falei para vocês que eu não iria me aprofundar e não vou me aprofundar. Nós vamos ver outras coisas, tá? Aqueles que querem mais, se suprir de mais informações, façam as pesquisas também. Vai lá ver o vídeo desses dois que eu indiquei, né? Que fala sobre MER, tá? Modelagem de identidade relacional, tá ok? Então fica assim. No próximo vídeo a gente já vai começar a entrar no Workbench, tá? Lembra-se que nós tínhamos feito duas tabelas? Nós havíamos feito duas tabelas, né? Então aquelas duas tabelas nós vamos fazer uma engenharia reversa no Workbench e ele já vai me trazer para mim como entidade dentro dele, tá? Então nós vamos fazer isso aí. Às vezes, como eu falo, se você já tem dentro do Workbench as tabelas todas elas feitas e gostaria de fazer com que elas se tornassem diagramas para que você pudesse ver, nós vamos ver como é que faz essa engenharia, tá? Ele pegar e voltar todas aquelas tabelas que você já fez e mostrar o diagrama, tá? De entidade relacional, beleza? Gente, fica aqui então essa minha dica, tá bom? Continue comigo para a gente dar continuidade ao projeto Standard, tá? E vamos lá. Aqueles, sei que muitos não vão, eu tenho que ser sincero, porque muitos não vão se agradar, porque já são profissionais, já sabem trabalhar com DAR, né? Muitos vão dar joinha, outros vão colocar não joinha, porque eles querem uma coisa sofisticada e não é. A gente aqui está fazendo para quem está iniciando, tá? Coisa simples, bem simples mesmo, para aqueles que estão chegando agora, tá bom? E fica aí a dica, se inscreve no meu canal, assine o sininho, tá? Para que toda vez que eu postar alguma coisa, você vai recebendo lá, né? Você já vai receber de mão na hora, tá bom? Deixa lá as suas dicas, tá bom? Gente, eu tenho outras dicas que foram passadas para mim, deixados lá, mensagem pra gente, e eu vou fazendo também, tá? Eu não me recordo, o Uri falou para mim mostrar em relação a instalações de outros componentes, que nem eu vou ver se eu consigo fazer também um vídeo de como instalar, no caso, o EBX dentro do Lazarus, tá? Eu não me recordo quem foi que pediu, mas a gente vai fazer isso aí sim, tá? Não se esqueça, eu agradeço pelos comentários de vocês, tá? Por aquilo que vocês estão fazendo aí, estão ajudando o canal, tá? Eu tive um pouco, nem eu falo para vocês, eu estava fora porque eu estava estudando, estava tentando ver algumas coisas, vi que não dá para passar tudo, tá? Porque é muita informação, é muitos dados, mas termina agora contente esse vídeo, finalizando um pouco sobre essa noção do DAR, tá? Demais, eu agradeço, desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei aonde vai parar esse vídeo, né? Então, fica aí. Gente, obrigado novamente. Não se esqueça de inscrever, tá? Acione o sininho, tá bom? Tá? Dá aquele like para nós, dá aquele joinha lá para nós também. Tá? Ou se você não quiser dar o joinha, não tem problema. Isso significa que eu tenho que me aprimorar, tenho que melhorar e pesquisar e fazer algo que agrade não somente a mim, mas que as pessoas também tenham um bom conhecimento daquilo que estão aprendendo comigo. Joia? Então até mais. No próximo vídeo, já vamos lá para o Workbench
Vamos lá ver como faz a engenharia reversa para trazer aquelas duas tabelas que nós havíamos feito. Valeu, gente. Obrigado. Tenham um bom dia.